Bem, hoje iremos trabalhar o capítulo 6, o capítulo que fala sobre flexão. Precisamente iremos abordar os tópicos 6.1 e 6.2 do livro, que fala do diagrama da força cortante e o diagrama do momento fletor. Para isso, devemos relembrar alguns conceitos, que é o carregamento interno. Devemos também lembrar de como achar uma força equivalente e a posição dessa força equivalente de um carregamento, qualquer que ele seja. Nesse tópico também devemos lembrar dos gráficos de uma determinada função, de um determinado carregamento e entre outros tipos. Inicialmente, podemos ver que aqui existe uma força P, onde ele representará um salto no gráfico. E além disso, ele representa também no diagrama de força cortante uma função constante. Já para o momento, nesse tipo de gráfico aqui, será uma função linear. Já quando existe um momento, ele representará no diagrama de força cortante uma constante e representará um salto no momento fletor, no gráfico do diagrama do momento fletor. Quando temos um carregamento retangular, o seu diagrama da força cortante ele será uma linear e o seu momento ele será uma função de segundo grau. Caso seja um triangular, será uma função de segundo grau e o seu momento será um de terceiro grau. Ou seja, o diagrama da força cortante e o diagrama do momento fletor são quase que correspondentes, sendo o diagrama do momento sempre um grau a mais na sua função. Agora iremos resolver a questão 6.34, mostrando como resolver as questões parecidas no livro. A questão 6.34 tem como enunciado: represente graficamente os diagramas de força cortante e o momento fletor para a viga de madeira e determine a força cortante e o momento fletor em todo o comprimento da viga em função de x. Inicialmente, iremos determinar a força e a posição equivalente do carregamento distribuído, que seria nesse caso. Para resolver, devemos lembrar que a força é numericamente igual à área do retângulo, cujo será dada por base vezes a altura. A força vai ter numericamente igual a 1,5, que é o comprimento, vezes a altura de 2 kN/m. Onde metro vai embora com metro, fica só quilonewton. Nesse caso, o resultado dado foi que a força é numericamente igual a 3 kN. Já a posição equivalente seria dada por x' ou x barra, que é igual a base sobre 2. A base é 1,5 metros, já enunciado anteriormente. Isso será igual a 0,75 metros. Para seguir o segundo passo, devemos resolver o diagrama do corpo livre. Desenhar o diagrama do corpo livre, onde teremos aqui 1 kN. Aqui também será 1 kN. Aqui será a força que a gente achou para o carregamento, que será 3 kN. E terá as reações de base, que será AY e BY. Onde daqui para cá será 1 metro. Daqui de AY até BY será 1,5 metros. E a daqui para cá será 1 metro. Terceiro passo: achar as forças e o momento das reações de apoio.
Para isso, deveremos realizar somatório das forças em Y igual a zero, onde teremos menos 1 kN, menos 3 kN, menos 1 kN, mais AY, mais BY. Isso aqui tudo igual a zero. Ao resolver isso, teremos que achar o momento, já que temos duas forças a determinar. Então, a somatória dos momentos terá que ser igual a zero. Nesse caso, será calculado o momento em relação a A. Não devemos esquecer também de indicar que para cima será positivo e o momento será no sentido anti-horário positivo. Logo, o momento será dado por 1 metro vezes 1 kN, positivo já que o sentido é anti-horário. Teremos que menos 3 kN vezes 0,75, já que a distância daqui para cá é 0,75 metros. Negativo porque está sendo no sentido horário. Teremos que mais BY, já que o sentido é anti-horário, vezes a sua distância, correspondente a 1,5 metros. Menos, já que é no sentido anti-horário, vezes a distância, que é 1 kN, vezes a distância, 2,5. Isso aqui é igual a zero. Logo, BY será igual a 2,25 kN. Agora podemos aplicar na somatória das forças em Y para determinar o AY. AY será igual a 5, já que a somatória desse aqui será dada por será igual a 5 menos o que foi calculado, 2,5. Isso aqui será igual a Y será igual a 2,5 kN. E o quarto passo agora será calcular a carga interna de cada seção. A seção será dada antes do carregamento, que aqui a gente vai chamar seção 1. Teremos a seção 2, que é logo depois daqui, da reação de apoio em AY, qualquer trecho aqui, seção 2. E teremos um terceiro logo depois da reação de apoio em BY, seção 3. Onde a seção 1 será essa, a seção 2 será essa e a seção 3 será essa. A seção 1 terá a posição de x variando de 0 a 1 metro. De 0 a 1 metro. Aqui teremos uma força de 1 kN. Teremos a força cortante para baixo e o momento no sentido anti-horário. Daí teremos que fazer o cálculo do carregamento interno para cada uma dessas seções. Será dada pela somatória das forças em Y igual a zero. Nesse caso só teremos que menos V menos 1 kN será igual a zero. V será igual a menos 1. Já o seu momento será igual a zero, a somatória dos momentos, na verdade. Aqui será positivo para cima e aqui será positivo no sentido anti-horário. Então, teremos que a somatória dos momentos. Aqui também devemos lembrar que aqui a posição é x. Então, teremos que o momento positivo mais a força de 1 kN vezes a distância, que é x, igual a zero.
Nesse caso eu vou chamar x1 para diferenciar das outras. Nesse caso o momento será igual a menos x quilonewton metro. Agora iremos fazer a seção 2. A seção 2 terá x variando de 1 metro a 2,5 metros. O seu comprimento total será x2. Já essa distância aqui será x2 menos 1. E aqui será 1 metro. O carregamento continuará tendo 2 kN por metro. Aqui será 1 kN e aqui será 2,5 kN. Nesse caso iremos calcular primeiro o carregamento distribuído aqui. Então onde teremos que F será numericamente igual à área do retângulo, que é base vezes altura. F será numericamente igual a x2 menos 1 vezes 2. Então F será numericamente igual a 2x2 menos 1 kN. Já a sua posição x barra vai ser base sobre 2, onde isso aqui será dada por x2 menos 1 sobre 2. Agora iremos calcular o somatório das forças em y, igual a 0. Lembrando que para cima é positivo. E também calcularemos o somatório dos momentos. Lembrando que aqui será positivo no sentido anti-horário. O somatório das forças será dado por menos 1 kN, mais 2,5 kN, menos 2, que foi a força que calculamos aqui, x2 menos 1, menos, aí temos que lembrar que o V é para cá e o momento é para cá. Isso é para cá, é para o carregamento interno. Menos V, igual a 0. V é igual a menos 2x2 mais 3,5 kN. Agora iremos fazer o momento. O momento será dado por M positivo mais 1 x2 menos 2,5 vezes x2 menos 1 mais 2x2 menos 1 vezes x2 menos 1 sobre 2, que é a distância, para uma força equivalente até aqui no meio, que é a metade dessa distância e a força calculada, igual a 0. Então o momento será dado por menos x2 mais 3 x2, isso aqui vai ser ao quadrado, 3x2, 3,5x2, na verdade, menos 3,5, igual, isso aqui é igual a momento, quilonewton vezes metro. Antes, nós estávamos analisando da esquerda para a direita. No caso da seção 3, nós iremos analisar da direita para a esquerda, para se tornar mais simples e mais fácil. Nesse caso, a gente adotará o V para cima. Adotaremos um momento no sentido horário. Aqui será 1 kN. E a distância, nesse caso, será dada por 3,5, que é a distância total, menos x3. Logo, a somatória das forças em y será igual a 0. Lembrando que para cima é positivo. Então, V, nesse caso é positivo, menos 1 kN, igual a 0. Então, V
é igual a 1 kN. Já o somatório dos momentos, adotando o sentido anti-horário positivo. Nesse caso aqui, nós teremos que isso aqui tem que ser igual a zero. Nós teremos que vai ter o menos o momento menos 1,35 menos x3 igual a zero. Logo, o momento será igual a x3 menos 3,5 kN vezes metro. Então, o gráfico será dado a partir dos cálculos já feitos anteriormente no ponto 4. Inicialmente, nós temos que, na primeira seção, o V começa de menos 1. Como ele só apresenta esse tipo de carregamento, ele será constante, começando de menos 1. Então, V começa de menos 1 kN e vai até a seção de 1 metro. Depois, teremos na seção 2 um V expresso por uma função linear, onde ele começa, nesse caso teremos que atribuir o valor do x2 de 1 e depois 2,5 para descobrir até onde ele vai. Para quando x2 for igual a 1, nós teremos que ele começa exatamente de 1,5 kN, já que 3,5 menos 2 será 1,5. Então ele começará de 1,5 kN, começará daqui, e aí aplicando aqui para x igual a 2,5, aqui nós teremos que será dado por 4,5 menos 4,5 mais 3,5, que será dado por menos 1,5 kN. Não, 1,5 kN não. Espera aí. Ele será dado por 1,5 kN. Menos 1,5 kN. Ele irá mais ou menos até aqui. Logo, o gráfico ele irá ter esse salto e irá parar exatamente aqui. Uma função linear aqui. E depois ele apresentará um salto para 1,5 kN. Ele irá pular... Não, na verdade ele irá não pular para 1,5, sim para 1 kN, corrigindo. Ele irá mais ou menos para cá. Só que lembrando que ele é uma função constante. E retornará para zero. Logo, o gráfico do diagrama da força cortante será descrito assim. Já o diagrama do momento fletor, ele será inicialmente dado por uma função linear, onde iniciará do zero e irá até menos 1. Uma função linear decrescente. Então, ele irá do zero para o menos 1. Lembrando que aqui o diagrama é dado por kN/m. Então, ele terá um salto decrescente linear. Já no segundo caso, nós teremos que será dado por uma função de segundo grau, em virtude do carregamento ser retangular. Ele será uma função decrescente, então ele apresentará uma parábola para baixo. Apresentar uma parábola e iremos aplicar os pontos de menos 1 e 2,5 no lugar do x.
que nesse caso o valor dará menos 1, que é exatamente onde parou. E o outro valor, depois que aplicado, 2,5, ele parará também menos 1, do outro lado. Aqui. Então, lembrando então também que, em virtude dele ser esse comprimento, a metade dele descreverá o máximo. Então, a metade dessa distância aqui irá descrever o máximo da nossa função, que nesse caso será dado por x igual a 1,75, x2 igual a 1,75 metros. 1,75. Ao aplicar isso aqui, nós, ao calcularmos isso, acharemos que o seu pico máximo será dado em menos 0,4375. Logo, o gráfico irá crescer até aqui e depois decrescer. E depois disso teremos a terceira seção, que também será dada por uma função linear crescente, já que o x aqui é positivo e o outro era negativo o momento. Então o x aqui sendo positivo, aplicando os pontos de x variando, o x tem que variar aqui de 2,5 a 3,5, antes que a gente se esqueça. De 2,5 a 3,5. Ao aplicar 2,5, ele começará de menos 1 e irá parar em 0. Então ele irá crescer novamente até 0. Logo o gráfico é descrito assim. É simples de visualizar. Como o gráfico está abaixo dessa linha aqui, ele apresenta um gráfico decrescente. Já quando ele está acima, ele representa um gráfico crescente, que foi o caso aqui da parábola, cresceu até o ponto. Ao cruzarmos aqui, ele indica o ponto de inversão na função de segundo grau. Toda vez que cruzarmos o gráfico, ele indicará que o sentido do gráfico inverterá, na verdade. Toda vez que cruzarmos um ponto X. Pode ver que quando aqui cruzou, aqui ele inverteu. Estava decrescente e passou a crescer. E aqui ele passou a decrescer e depois passou a crescer novamente, quando ele cruzou o gráfico aqui. É só isso. Espero que vocês tenham gostado.